Ministro Alexandre chama parlamento de covil de ladrões. Brasília, porque se aguardava ele no aeroporto para o cumprimento das medidas cautelares, veio de carro fugido e utilizou o parlamento como esconderijo, como um covil de ladrões. Ou não? Não, ministro Alexandre, com a devida vênia, cabe a mim, como presidente do tribunal, velar pelo tribunal e pelos... 14, a Dilma quase quebrou a Petrobras com intervenção do Estado na questão dos preços e na governança da Petrobras. O que ela conseguiu fazer? Manteve o preço dos combustíveis. Em 2016, o Temer foi lá e criou esse programa que você falou, que é o PPI, de paridade do preço de importação dos insumos. E aí o que aconteceu? A Petrobras começou a crescer como um foguete. Para quem é dono da empresa, isso é muito bom. Para quem é acionista, melhor ainda. O problema é que o povo que é dono da Petrobras não está sendo beneficiado. O que a gente tem que fazer? Agora você vê a tentativa do atual governo, que vai perder a eleição por causa disso. Ele começa a pedir, para as pessoas congelarem os preços. Vai pedir para o dono de posto de combustível congelar o preço para você ver. Eles estiveram agora na reunião de supermercados, pediu para os donos de supermercado pegar os alimentos de cesta básica e congelar o preço. Parece que nós voltamos na época do Sarney. Não faz sentido um cara ultraliberal como o Paulo Guedes falar uma besteira dessa. Tudo por quê? Precisamos da ajuda de vocês só 3 meses, 3 para 4 meses para a gente ganhar a reeleição, depois a gente quebra o pau aí. Porque o que a gente precisa fazer é urgente. Nós precisamos desestatizar a Petrobras, fragmentar ela em diversas empresas. Não adianta nada privatizar ela por um grupo e outro grupo ser dono dela. Vai continuar o pau no gato. Nós vamos continuar com o combustível alto. Então, quando tem livre concorrência, o preço diminui. O preço já vai diminuir porque agora nós vamos ter carros elétricos, carros a bateria, carros que tem CARES, que fica realimentando a energia da própria frenagem. Próxima coisa, nós não podemos vender nada da Petrobras para capital estrangeiro. Tem que ser aqui, nacional. O que a gente tem que fazer é investir em matriz energética. Enquanto o governo estratégico ele olha para a Petrobras hoje e começa a fragmentar ela, ele tem que estar investindo hoje numa próxima estatal para vender, inclusive. Esse que é o lance de equity, que o Brasil não sabe. Esses políticos eles nunca nem ouviram falar na vida. A gente tem que investir em startup para a gente alavancar dinheiro do caixa brasileiro, porque o nosso nível de endividamento é quase 80% interno. Não temos dívida externa, mas temos uma interna de quase 80%. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de criar novas tecnologias, isso a gente tem que investir tudo que a gente tem nisso. Para quê? A gente faz um grande negócio, uma grande empresa vai lá e alavanca aquilo 500 vezes. Tem como fazer isso na tecnologia. E aí a grande verdade é o seguinte, o povo brasileiro quer ter orgulho de ser dono da Petrobras, mas tem que se lascar na bomba de combustível. Aí 100 milhões de pessoas hoje falam, eu não vou sair por causa do preço do combustível. Boa noite a todos. Terminamos agora uma reunião com os ministros nossos, em especial da área econômica, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Relembramos o que passamos por ocasião da pandemia, lamentamos as mortes, falamos da participação do governo para que a economia fluísse, não estagnasse. Assim foi o auxílio emergencial, foram os programas para manutenção de emprego, como o BEM e o PRONAMP, entre tantas outras medidas, que, no final das contas, o gasto do governo federal foi em torno de 700 bilhões de reais. A pandemia, pelo que tudo indica, ela está passando. E apareceu um outro problema, uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, que traz reflexos econômicos para todo o globo. E o Brasil não é diferente. Se bem que muitas coisas fizemos no passado, em parceria com o Parlamento, de modo que esses danos foram bem menores para o Brasil. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Então, a Câmara dos Deputados, no comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar, que está no Senado. Fala, então, da redução de impostos para a essencialidade, que tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa num teto máximo o ICMS disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros.
No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu, então, fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Ô Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, sabe, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora.